Mateus 25, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Eu gostaria que você repetisse apenas isso que eu vou falar para você. E as que estavam preparadas entraram. Diga isso. Amém? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Há um futuro de Deus para nós. Amém? Há um futuro de Deus para as nossas vidas. E a minha mensagem é muito simples. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. E ao final da mensagem eu vou te dar uma resposta. E no decorrer dela eu vou falar de algumas coisas aqui que é secundário a isso que eu estaria te perguntando aqui. A pergunta é: quem são as pessoas que estão preparadas para o futuro? Quem são as pessoas que estão preparadas para o futuro? Essa é a pergunta. Guarde isso no seu coração aí. Paulo disse: sabe isto, irmãos, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha essa palavra. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa é uma palavra profética, uma palavra de previsão para os últimos dias. E eu creio que nós estamos hoje vivendo esses últimos dias. E para tempos difíceis, ou tempos difíceis, exigem pessoas preparadas. Eu vou dizer novamente, guarde isso: tempos difíceis exigem pessoas preparadas. Eu creio que nós temos visto isso nesse meio de todo esse caos que virou o mundo nesses últimos 2 anos aí de pandemia, né? Você vê que muitas pessoas não estavam preparadas e começam a definhar, a viver na base do temor, do medo. Então, nesse tempo nós estamos vivendo esses últimos dias, como disse Paulo aqui a Timóteo. E essa palavra que Paulo dá a Timóteo não é para esmorecer ninguém. A palavra que Paulo dá a Timóteo é para preparar você. Quando a palavra diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, não é para você esmorecer com a palavra, é para você dizer: agora eu preciso me preparar para isso. Porque você tem que crer que você vai estar lá para viver isso. Então, muitas pessoas, às vezes, essa palavra faz um efeito contrário na vida dela. Por quê? Porque ela ouve uma palavra dessa: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, vamos então desanimar, vamos então, enfraquecer logo, vamos desanimar, largar a mão de tudo. Não adianta, o futuro será um caos, e não adianta nós lutarmos contra isso. Realmente, irmãos, o que Deus disse vai acontecer. O que nós precisamos ter no nosso coração é que nós precisamos estar preparados para viver esse tempo difícil que nós estamos vivendo.
Cada tempo tem a sua dificuldade, e você vê que gerações passaram, já teve gerações que viveram dilúvios, outras gerações, homens eram entregues a fornalhas de fogo, outros foram entregues à cova de leões, outros vivenciaram o martírio, né, como muitas pessoas que morreram pela fé cristã, para não negar Jesus. Olhe para cá. E muitas pessoas já viveram tempos difíceis também, e nós estamos aqui, o mundo não acabou, as pessoas permanecem, e nós também vamos vivenciar tempos difíceis, mas nós permaneceremos também. Nós vivenciaremos algumas situações, alguns momentos talvez desagradáveis, sim, mas a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus disse, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, nós cristãos, irmãos, nós precisamos guardar isso no nosso coração. Nós não vivemos pelas previsões do mundo, nós vivemos pela previsão da palavra de Deus. Você sim deve se informar, você está no mundo, você está aqui, mas sabe, eu creio numa oração que Jesus fez quando ele disse, Senhor, Pai, eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Nós estamos aqui, nós estamos sujeitos, nós estamos vivendo muitas situações difíceis, sim, mas nós temos uma promessa de Deus, nós temos uma proteção de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos algo que foi liberado sobre nós, sabe? E muitas pessoas, quando ouvem uma palavra dessa, que tempos difíceis virão, elas desanimam. A palavra diz que Elias, no tempo dele, quando ele estava vivenciando uma situação difícil, ele pediu para morrer. Ele disse, Deus, eu quero morrer, já basta. Esse tempo só tem eu de crente aqui. Ninguém se importa com o Senhor. E Elias pediu a morte, enquanto que Elias olhava para o tempo que ele estava vivendo, e ele pedia a morte, Eliseu estava vivendo o mesmo tempo que Elias estava, e Eliseu estava pedindo a vida de Elias, pedindo o lugar de Elias, pedindo aquilo que Elias era o sonho dele, sabe? Então você percebe que é apenas uma perspectiva que cada um de nós temos da vida, porque enquanto muitos estão chorando, pedindo a morte, outros estão clamando, Deus, eu quero vida, eu quero viver, eu quero aproveitar, eu sei que o Senhor tem algo para fazer nesse tempo, e eu estou aqui para isso. Enquanto muitas pessoas, irmãos, estão às vezes desanimadas, sabe, com a vida, sabe, dentro de um quarto, sabe, pedindo a morte, você pode estar recebendo essa palavra de vida, e todos os dias acordando pela manhã, apesar das dificuldades, sentindo prazer na vida, sentindo alegria na vida, continuando a sonhar o sonho de Deus, continuando a acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida. Jesus disse que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, sabe, as nações, né, ficariam perplexas por causa do bramido das ondas e do mar. Haverá homens que desmaiarão de terror por causa da expectação das coisas que há de sobrevir sobre o mundo. Então você percebe que a profecia diz que homens chegariam a desmaiar por causa das coisas que hão de vir sobre o mundo um dia. A palavra diz que muitos ficariam perplexos por causa do bramido das ondas. Você tem visto isso já hoje? De tsunamis invadindo cidades inteiras, pessoas perplexas com essas situações, sabe, fome, pestes, terremotos. Jesus profetizou essas coisas, ele disse, e certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, mas ele disse algo interessante, ele disse, olha, diante de tudo isso, eu quero dizer para vocês, não vos assusteis. Olha a palavra que ele dá, irmãos. E vereis certamente falar de guerras, rumores de guerra, mas vejam isso e não se assustem. Vejam isso e não temam. Em outras palavras, Deus quer levantar, querido, uma igreja que, sabe, esteja preparada para viver na dependência do seu Deus, para viver na força do seu Deus, para entender que você depende dele para tudo, e ele está na sua vida. A palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Uma igreja que não se assusta e que não teme o futuro. Deus disse, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. Tantas palavras que Deus tem liberado sobre a igreja do Senhor, sobre nossas vidas, sabe, mas
a assombração tem tomado a vida de muita gente. Esse tema, o futuro de Deus para nós, é para que você pense que não é apenas o que você tem recebido de informação, não é apenas o que você tem ouvido falar aí fora, não é apenas isso, mas Deus tem algo dele para a sua vida. Deus tem um futuro preparado para os seus. Deus tem algo preparado para a sua igreja. Alguém crê nisso aqui? Deus tem algo que Ele tem preparado na eternidade para cada um de nós. A palavra diz em Efésios que você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Sabe, você não vai ser abençoado, você já foi abençoado. É uma questão de tempo, é você caminhar, é você ir recebendo, é você ir vivendo isso, é você ir trilhando no caminho de Deus e vivenciando essa bênção que você já foi abençoado. Aleluia! Então, sabe, muitas pessoas vivem a assombração do mundo, mas a assombração, ela é o mais alto grau do medo. Vocês lembram dos discípulos? Dentro do mar, de repente vem Jesus andando sobre as águas, e ele achou assim: agora eles vão me glorificar, porque eu estou chegando aqui como Deus. E eles disseram: ó, um fantasma. Por quê? Porque uma mente assombrada só vê assombração, irmãos. Uma mente assombrada só vê assombração. É por isso que as pessoas do mundo, por não ter essa palavra que você ouve, que você lê, por talvez não viver essa fé que você vive, elas vivem essa assombração, esse alto grau do medo. Aquelas pessoas que não conseguem, sabe, ver outra coisa, a não ser que vai dar errado, a não ser que vai falir, a não ser que vai quebrar, a não ser que vai morrer, a não ser que vai adoecer. Não consegue ter outra perspectiva da vida, porque é isso que eles recebem, é isso que eles veem, é isso que eles estão tomados, desse medo, desse pavor. Mas eu quero falar nessa noite com você sobre estar preparado. Estar preparado. Porque essa é uma das palavras que Jesus repetiu várias vezes. Estejam atentos, estejam apercebidos, estejam preparados. Sabe, prepare-se para o futuro que Deus quer entregar para você. Domingo passado falamos da vida de Davi aqui. Que Davi foi um homem que se preparou para aquilo que ele sonhava viver. Se preparou para aquilo que ele cria que Deus ia entregar a ele. Mesmo quando ele não era ainda nada, ele já se preparava para o dia que Deus chamasse, ele tivesse capacidade de assumir a posição que Deus o queria colocar. A pergunta é: você é uma pessoa que se prepara? Você é uma pessoa que está preparada? Nós precisamos, sabe, nos prepararmos para tudo na vida, ou quase tudo na vida. Os casamentos que deram errado, quase todos, foram casamentos que não houve preparação nenhuma para o casamento. As pessoas que não conseguem romper financeiramente porque elas nunca se preparam para o dia que a oportunidade chegar na porta dela, ela está preparada. Nunca se capacita, nunca se prepara. A pessoa que nunca passa num concurso é porque ele não se preparou. A pessoa que Jesus, no dia que Jesus retornar, ou que ela morrer e ela perder a salvação, é porque ela não se preparou. E vivemos muito tempo a cultura de que depois que você morrer, a sua mãe, o seu pai, vai colocar uma vela para você, vai fazer orações e intenções a você, e que isso vai tirar você de uma posição ruim. Isso é mentira, irmãos. A vida, a salvação, ela é conquistada aqui. É você que deve se preparar. Sabe, quando você vai fazer uma viagem, você passa tempo se preparando para aquela viagem. E a salvação nada mais é do que uma viagem que você vai fazer. Você vai sair de um lugar para outro lugar. Portanto, você precisa estar preparado para essa viagem. Sabe, muitas pessoas partem despreparadas. Muitas pessoas partem para esse futuro, para essa eternidade, despreparadas. Poucas coisas na vida não exigem preparação. Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Vou repetir, escute só. Palavra de Jesus. Ele disse: louco é aquele
que quando chegar a sua hora, ele não está preparado. E sua hora aqui não fala apenas de morte, não fala apenas de partir, mas fala de todas as coisas, irmãos. Quando as coisas chegarem para você, você necessariamente precisa estar preparado. Preparado. Glória a Deus. Portanto, Jesus disse, então, louco, essa noite pedirão a tua alma para o que tens preparado e para quem será? Esteja também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que ninguém espera. Ele conclui. Então, até os céus e o inferno foram preparados por Deus. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi julgar todos os mortos, todas as pessoas, separando os salvos dos não salvos, ele disse assim, olha, e aqueles que tiverem à sua direita, vai ouvir, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, no reino que vos está preparado. Aqueles que tiver à sua esquerda vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Serão lançados no inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Você percebe que até Deus é um Deus de preparação. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Irmãos, é tão frustrante quando você prepara algo para alguém e essa pessoa não se importa com isso. Sim ou não? Quando você prepara algo com todo carinho, sabe, fazendo o seu melhor, imagina o melhor de Deus aí para você. Deus tem preparado não só lá, mas aqui também, sabe, o melhor dele para a sua vida. E aí, muitas vezes nós não atentamos para aquilo que Deus está preparando para nós. Ele disse, eu vou preparar-vos um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Sabe, irmãos, há um lugar preparado. Nosso Deus é um Deus de preparação. E se Deus é um Deus de preparação, quanto mais nós, muitas pessoas não se preparam para nada, não se preparam para o futuro, não se preparam nunca para nada. A palavra diz em Isaías que Deus, antes de iniciar algo, Ele já preparou o fim. Ou seja, antes de Deus criar até a mim e a você, Deus já tinha um fim desenhado para mim e para você. Esse é o futuro que Deus sonha para nós. Amém? Deus disse que antes de Ele iniciar, então Ele prepara o fim. Então é aqui onde entra o sonho, o propósito, o projeto de Deus para a sua vida. O futuro de Deus para a sua vida. Mas o problema é que você tem o livre-arbítrio. Você pode então dizer sim ou não para esse futuro que Deus tem para a sua vida. Que você pode sim ou não dizer, pode dizer sim ou não para esse plano, para essa bênção que Deus preparou, tanto aqui nessa vida, como na vida vindoura. Irmãos, aquele casal que se preparou para o casamento, ele tem mais chance de ter um casamento abençoado. Sabe, aquela pessoa que se preparou para a prova, naquele concurso, ele tem mais chance de passar. O crente preparado, no dia da volta de Jesus, vai subir. É tudo uma questão de nós estarmos ou andarmos preparados. Jesus disse, chegou o esposo, e aí ele disse, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ou seja, quando nessa parábola aqui, ele está explicando a respeito da volta do Senhor, que será iminente, que será algo que não vai haver aviso, é por isso que ele disse, estejam preparados, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Então ele disse, vocês estejam preparadas. E quando ele estava aqui ensinando sobre isso, ele usa o exemplo aqui desse casamento que iria acontecer, e ele usa o exemplo aqui de que 5 dessas 10 virgens eram imprudentes, elas não se preparavam para nada, tudo era na base do improviso. Você conhece alguém assim? Que tudo na vida dele é na base do improviso? Irmãos, eu creio que se eu fosse
Se eu fosse pregar todo dia aqui na base do improviso, talvez não estivesse aqui mais. Nós precisamos nos preparar. E ele disse então, aquelas virgens que estavam preparadas, na hora que chegou o noivo, elas entraram com ele para a festa. Muitas coisas vão chegar para você. Muitas portas vão se abrir para você. Muitas oportunidades de Deus vai surgir na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Se prepare, meu irmão. Esteja preparado para o dia que a oportunidade de Deus chegar. Porque as portas vão se abrir, Deus vai abrir portas para você. Deus vai levar você a viver isso, mas é necessário que você esteja como as virgens aqui que estavam aguardando, estavam preparadas para o dia que o noivo chegasse. Mas a questão é, nós estamos nos preparando? Nós estamos preparados tanto para viver aqui, como para quando essa vida aqui acabar, nós partirmos daqui sem problema nenhum. Por quê? Porque se estivermos preparados, irmãos, não haverá tribulação aqui que desanime você de viver. Se estivermos preparados, os tempos difíceis que Paulo pregou, profetizou, dizendo que haveria de chegar, já temos começado a viver isso. Quando esses dias chegarem, esses tempos não vão assustar você, porque você está preparado, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, você está preparado. Muitas pessoas não têm preparo, às vezes são pessoas que são formadas, são pessoas que têm curso de formação na sua área, especialização e por aí vai, são formadas, são preparadas, sabe, e pensa que isso apenas, irmãos, basta para uma vida que não é isso não é a única coisa que basta na vida de uma pessoa. Sim, isso é importantíssimo. Temos falado aqui de estar preparado para a oportunidade que Deus vai abrir na sua vida, mas, queridos, entenda uma coisa, é muito mais do que isso, é estar preparado para as bênçãos quando ela chegar, mas também estar preparado para os problemas quando ele chegar, e você não se abater, e você não se curvar, e você não, como fez Jó, né? A palavra diz que quando chegou tudo ali, aquele tempo difícil sobre a vida de Jó, ele adoeceu, perdeu a família, perdeu tudo, e a palavra diz que quando chegou aquele tempo difícil, Jó ficou ali, sabe, firme, e as coisas acontecendo, as notícias chegando. Quando tudo acabou, a notícia acabou, então a palavra diz que Jó se curvou, mas foi diante de Deus para adorar. Diante de Deus para adorar. Irmãos, Deus quer uma igreja firme diante dos problemas e curvada diante do Senhor. Curvada diante do Senhor. Porque às vezes nós estamos curvados diante das dificuldades, estamos, sabe, orgulhosos diante de Deus, duros diante de Deus, mas não é isso que vai trazer a vitória de Deus sobre as nossas vidas. Então não se trata de ter medo do futuro, mas de estar preparado para ele. Sobrevirão tempos difíceis, mas não se trata de ter medo desses tempos, se trata de estar preparado para esse tempo. Estar preparado para quando esses tempos chegar sobre a sua vida. Portanto, a palavra diz que as que estavam preparadas entraram. Há pessoas que já era para ter entrado em um novo nível de vida, mas talvez não entrou ainda. Por quê? Porque não estava preparado quando aquele chamado de Deus veio sobre a vida da pessoa. Por não estar preparados, não entraram, não desfrutaram aquelas 5 virgens loucas. Então, o que você está fazendo com o tempo de preparo que Deus está te dando? O que você tem feito com o tempo de preparo que Deus está te dando? Muitas pessoas, a vida está passando,
E ela nunca usa o tempo que Deus a dá para se preparar, nem para essa vida e nem para outra. Então a questão é, as coisas que estão chegando sobre as nossas vidas, o futuro que está chegando sobre nós, precisa nos encontrar preparados para vivê-lo. Para vivê-lo. Então não dá para a gente querer improvisar em tudo, irmãos. Tem gente que parece que sempre quer trocar a roda do carro com o carro andando. E é mais difícil, não é impossível você trocar a roda do carro com ele andando. Sabe, talvez Deus tenha dado um tempo de refrigério para você. E esse é o tempo que você precisa se preparar. Estar forte, vigoroso. A irmã falou ontem aqui, a Renata, a Mariana falou ontem aqui, de nós aproveitarmos um tempo para nós nos fortalecermos, porque no dia que chegar a luta, a dificuldade, você vai estar preparado. Então, a palavra faz menção do exemplo das formigas, que a palavra diz que elas se preparam para o inverno ainda no verão. Olha que interessante. A palavra diz o seguinte, irmãos, olha isso aqui que é maravilhoso, a palavra do sábio Salomão. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Olha só, as formigas que não é racional, não é um ser racional, e não tem ninguém que as comanda, não tem um chefe, não tem um comandante, a palavra diz que elas, pelo instinto que Deus a colocou sobre elas preparam, diga preparam o quê? Preparam os seus mantimentos para o dia do inverno, para quando chegar o inverno. Elas fazem isso porque elas sabem que vai chegar o dia de inverno, elas fazem porque elas sabem que vai chegar o dia que representa a dificuldade para elas. Então elas fazem isso e elas se preparam. E talvez nós nos julgamos inteligentes, nos julgamos sábios, cheios de curso, disso, daquilo, outro. E às vezes as formigas estão ganhando de nós. Não é? Formiguinha carrega na folhinha lá todo dia. Se preparando. Porque no dia que chegar a adversidade, ela sabe que ela vai ter mantimento, ela sabe que ela vai estar tranquila. Irmãos, isso se trata disso. O tempo difícil vai chegar, vai, mas se você tivesse preparado anteriormente para esse tempo, quando ele chegar, ele não vai fazer tanta diferença assim na sua vida, porque você se preparou, porque você, aproveitou esse tempo que estava de refrigério, um tempo bom na sua vida para você se preparar. Então, Jesus disse para nós, em Mateus capítulo 9, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, nem põe vinho novo em odres velhos, mas põe remendo de pano novo em pano novo também, ou vinho novo em odres novos, porque vai se conservar. Ou seja, ele está dizendo aqui de uma preparação que precisa haver em nós para o novo. Quantos querem o novo de Deus? Nós precisamos nos preparar para isso. Não trata-se de você pedir o novo, trata-se de você preparar a sua vida para receber esse novo de Deus. Você lembra da viúva lá do azeite? Ele vai na casa da viúva e aí ele vai multiplicar o azeite daquela viúva. E quando ele vai dizer algo para ela, o seguinte: vai nas tuas vizinhas e pede vasilhas emprestadas. Ou seja, se prepara, porque o que Deus vai fazer vai ser grande. Agora, você precisa estar preparado para receber o que Deus vai entregar para você. Ela foi nas vizinhas, pegou as vasilhas e trouxe, e a palavra diz que enquanto tinha vasilha, o azeite estava fluindo e derramando sobre aquelas vasilhas, encheu todas. No momento em que as vasilhas acabaram, a palavra diz que o azeite cessou de encher aquelas vasilhas. Por quê? Porque o tanto que ela se preparou foi o tanto que ela recebeu. Glória a Deus. O tanto que ela se preparou foi o tamanho da bênção que Deus entregou a ela. Então, o seu futuro será maravilhoso dependendo do seu preparo para ele.
Falamos domingo passado aqui, nós começamos a construir o nosso futuro agora, irmãos. Nós iniciamos a construção do nosso futuro agora, não é amanhã não. O futuro não é algo aleatório que vai chegar não, é algo que você ajuda Deus a construir. Sabe, a palavra vem sobre você e você vai dar moldes ao seu futuro. Então, não peça o novo se você não está preparado para o novo. Algo novo Deus tem para mim. Eu quero viver algo novo. Você está preparado para isso? Ou o azeite vai derramar no chão? Não, Deus só derrama um novo se você tiver capacidade de suportar a bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida. Prepare a sua vida, prepare o seu coração, prepare, sabe, deixe o Espírito Santo trabalhar em você, porque Deus quer preparar você para um novo tempo dele na sua vida, e aí o tempo vai chegar, esse tempo mau vai chegar, mas na sua vida, o efeito dele vai ser mínimo. Por quê? Porque você se preparou. Amém, queridos? Isso fala em todos os aspectos, em todos os sentidos da nossa vida. Então, temer o futuro vai fazer você voltar os teus olhos para o passado. Paulo disse: irmãos, eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Esquecendo-me daquelas coisas que ficam para trás. Paulo não diz aqui, eu esqueço das coisas ruins. Ele disse, eu esqueço do passado. Esse esquecer aqui não é você dizer assim, agora eu vou sofrer uma amnésia, eu não vou mais lembrar do meu passado, não vou mais nem pensar nisso. Não, não é isso. É você tirar aquele peso que o seu passado às vezes exerce em você, de você olhar o tempo todo para trás e esquecer que o futuro que Deus tem para você será melhor do que o que Deus fez para trás. Irmãos, você nunca vai ver Deus chamando ninguém para viver algo pior do que ele já viveu. Você imagina Deus falando assim, ó gente, eu quero chamar vocês aqui, vocês moram no Egito aí, todo mundo escravo, eu quero chamar vocês para ser escravos meus. Sai do Egito, de trabalhar para Faraó, para trabalhar sendo escravo para mim. Faz tijolo para mim? Não. Deus chamou o povo para a liberdade, para serem livres. Ou seja, o que Deus chama você, o futuro que Deus chama você para viver, necessariamente vai ser melhor do que você está vivendo agora ou já viveu no passado. Esse é o futuro de Deus para a sua vida, irmãos. Esse é o futuro de Deus para nós. Portanto, se nós mantivermos nossos olhos no passado, nós não conseguiremos caminhar adiante, sabe? Então, ele está dizendo aqui, Paulo, né, que ele avançará para as coisas que estão adiante dele, corre ao encontro do futuro, ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu ando para frente sempre, com meu olhar para frente, a minha expectativa para frente, por quê? Porque eu estou caminhando, irmãos, o cristão, ele está andando em direção a um dia ter o encontro com o seu Deus. Por mais que na sua vida você vai viver algumas coisas no seu futuro ruins, mas o final da vida do cristão é o encontro dele com Deus. É por isso que Paulo diz o seguinte, eu não olho para trás mais, porque eu estou caminhando ao encontro de um Deus maravilhoso. Eu estou caminhando ao encontro do meu Pai, eu estou caminhando ao encontro do Senhor. Então, é por isso que o futuro sempre será glorioso. É de glória em glória, disse Paulo. É de fé em fé. Portanto, a ordem de Deus para Ló e a sua família foi, não pare e não olhem para trás. Você pode falar isso para quem está do seu lado aí, diga, não pare e não olhe para trás. Glória a Deus. Não olhe para trás. Olhar para trás te faz desprezar o futuro de Deus para a sua vida. É impossível você andar para frente. Quantos querem andar para frente aqui? Irmão, empurra um pouquinho seu irmão da frente. Brincadeira, irmãos. Muitos só andam para frente quando levam um tropeção. Né? Mas se você quer andar para frente, entenda, é impossível você andar para frente olhando para trás. Você só poderá andar para frente se o seu olhar também estiver para frente.
Porque uma pessoa dividida, ela nunca vai ter força. Uma pessoa dividida, ela sempre será fraca. Então a palavra foi: não olhe para trás e não pare. Não pare quer dizer, não tema o futuro que Deus tem para você. Ah, mas eu estou vendo que Paulo disse que vai ser difícil, pastor. Diz que vai ser dias difíceis, mas não tema, não pare, continue andando. Porque à medida que você anda, você vai descobrindo o propósito de Deus na sua vida. Então você está aqui nessa noite, meu irmão, ouvindo essa palavra. E eu creio que a mensagem que a mulher de Ló deixa para a gente, quando ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal, é como Deus dizendo para mim e para você, para nós olharmos sempre para o futuro que Ele nos fez sonhar. Para você sempre manter os teus olhos firmes naquilo que Deus tem profetizado ao seu respeito. É uma mensagem de Deus à sua vida, dizendo, sabe, pare de olhar para trás, porque uma pessoa dividida, ela se torna uma estátua. Toda pessoa que ela é dividida, ela fica imóvel, ela se torna uma estátua, porque ela não consegue andar. Então nada flui, nada acontece, porque ela está dividida. Ela quer andar para frente, mas quer olhar para trás. Então se torna uma estátua, a semelhança da mulher de Ló. Então essa palavra fique no seu coração nessa noite. Olhe para frente, olhe para o futuro de Deus para a sua vida. Creia que Deus tem um futuro, sabe, planejado, projetado, à medida dele para você. É Ele que planejou, é Ele que projetou. Então, sabe, hoje eu quero finalizar dizendo para você, o que esperar do futuro? Espere do futuro aquilo que Deus disse que seria. Nada mais. Nada mais. As previsões aí fora, tudo que falarem, tudo que disserem, tudo que você ouvir, se não foi o que Deus disse, não tema, porque é apenas falácia. Então, aquilo que eu quero muito é para aquilo que eu me preparo. Quais os teus sonhos? Se prepare para eles, porque tempos difíceis exigem pessoas preparadas. Prepare para ter um casamento abençoado. Pastor, já casei, mas prepare para que amanhã o teu casamento, que hoje não está bom, seja bom amanhã. Prepare o seu futuro. Prepare para adentrar naquela posição que você quer, sabe? Prepare não somente o seu intelecto, mas o seu coração, as suas emoções, a sua vida espiritual em oração com Deus, porque a palavra diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Vai se cumprir, vai se cumprir. E eu quero terminar dizendo a mesma frase que eu falei no culto passado. Não tenha medo do futuro. Afinal de contas, Deus está lá. Amém? Pastor, e a pergunta? Qual foi a pergunta que eu fiz? Quem são as pessoas que estarão preparadas para o futuro? As pessoas que estarão preparadas para o futuro são aquelas que chegarem lá com Deus. Amém? Se você chegar lá com Deus, se você nunca abandonar, abrir mão dessa fé, desse Deus, você vai chegar preparado para o futuro. E isso é primário. As demais coisas que falamos aqui é secundário. Mas o primário é chegar lá no seu futuro com Deus. Glória a Deus. Fica de pé nessa noite.